E aí galera, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao canal Pitagóricos. Para quem não me conhece, meu nome é Iris Luan, eu sou professor de matemática e hoje a aula é sobre divisão. Se você quer aprender divisão por uma vez por todas, assistam essa aula e a segunda aula também. Esse conteúdo será dividido em duas partes. A primeira parte, que é essa aqui, trabalharemos a divisão propriamente dita, divisão exata e não exata, e a segunda parte será trabalhada a divisão com vírgula. E também um trechozinho da divisão também com fração, beleza? Então, se não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, isso ajuda bastante. Eu preciso de 1000 inscritos e 4000 horas assistidas em vídeo, então eu quero ajudar vocês, então me ajudem também, por favor. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então vamos lá, gente, vamos começar nossa aula sobre divisão. Então nada mais justo do que trabalhar a definição dele antes que a gente comece a fazer o cálculo propriamente dito. Então, o que é divisão? Divisão nada mais é que uma operação matemática que consiste em dividir, fracionar, fragmentar um número em partes iguais. E ela é uma operação que é oposta ou inversa à multiplicação. Então, quando a gente multiplica, o inverso da multiplicação, nesse caso, é a divisão. O inverso da adição é a subtração. E aí, um fato curioso é que, como a gente falou em fracionar ali na definição, podemos verificar aqui que nós temos 3 símbolos que representam divisão. Esse símbolo, que é o mais tradicional, porém, 2 pontinhos também representam divisão, e ó, fração. Fração também representa uma divisão. Então, esses 3 símbolos que eu acabei de circular aqui, todos eles representam divisão e todos eles vão ser resolvidos da mesma forma. Então, como é que eu faria aqui? Se eu tenho aqui 28 dividido por 4, eu coloco 28 aqui, eu abro a caixinha aqui e coloco 4. Antes de eu começar a dividir aqui, eu quero que você entenda os nomes das partes da operação de divisão. Por quê? Porque é muito importante a gente saber isso aqui. Esse número que fica na caixinha, que vai ser sempre o segundo termo aqui, ó, na operação de divisão, ele é chamado de divisor, enquanto que esse primeiro número que está aqui, ele é o dividendo. É muito importante aprender esses termos, não para essa divisão em si, mas no caso de futuras aulas, quando a pessoa falar dividendo, divisor, você tem noção. Então vamos lá, eu tenho aqui 28 dividido por 4. Lembra que eu falei que a divisão é o oposto da multiplicação, o inverso? Então o que acontece aqui é o seguinte, eu tenho que descobrir que número que vezes 4 dá 28. Então se eu não sei a tabuada, eu vou ter que ter uma pesquinha de tabuada. Olha, eu não falei que eu tenho que saber multiplicar. Eu disse assim, se eu não tenho a tabuada decorada, eu preciso dela ao lado. A tabuada de que número, professor? A tabuada do divisor. Para eu poder fazer uma divisão, eu tenho que saber a tabuada do divisor. De 0 a 9, eu não preciso passar disso. Então eu tenho que saber a tabuada de 0 a 9 para poder fazer uma divisão de forma simples e fácil. Então, que número que vezes 4 dá 28? Ó, eu procuro saber que número que vezes 4 tem como resultado 28. Eu vejo aqui, ó, o resultado 28 aqui. Então, o número que foi vezes 4 é o 7. 7 vezes 4 dá 28. Para 28 não sobra nada. E aí, como é que você fará aqui? Eu faço a multiplicação desses dois e a resposta eu boto aqui subtraindo, ó. Então, ó, 4 vezes 7 dá quanto? Dá 28. Então, aqui embaixo eu boto menos 28. 28 menos 28, 0. Esse valor aqui de 0 é chamado de resto. E esse valor aqui do cantinho é chamado de quociente. Tranquilo? O resto zero é uma divisão exata. A gente vai trabalhar isso bem melhor agora nos exemplos aqui embaixo. Mas esse exemplozinho aqui só foi para trabalhar a questão dos 4 termos dessa divisão. Então, dividendo, divisor, resto e quociente. Quociente é o resultado da divisão, viu, gente? Então, 28 dividido por 4 é igual a 7. Então, ó, essa divisão aqui é 7. Tranquilo? Deu para entender os 4 termos aqui? Eu vou trabalhar melhor essa questão da multiplicação aqui junto com a divisão nos exemplos abaixo. Para fazer a divisão é necessário saber e dominar a tabuada de multiplicação do divisor.
Vamos aqui uns exemplos para trabalhar melhor, para ficar mais claro. Eu tenho 456 dividido por 6. Então, eu vou armar aqui a continha, ó. 456 dividido por 6. Eu tenho que saber a tabuada de quem? Eu tenho que saber a tabuada do divisor. Quem é o divisor? O divisor é o número 6. Eu tenho que saber a tabuada do 6. Vamos supor que eu não sei, ou que eu sei de cabeça, não tem problema, mas eu vou, ó, ter uma pesquinha aqui do lado. Se eu não sei a tabuada, eu tenho que ter essa pesquinha aqui do lado, da tabuada do 6, de 0 até 9. E isso é um problema que a maioria dos alunos tem, que não sabe divisão ou não consegue aprender direito, dizendo que é difícil, é por causa disso. É porque acaba não decorando a tabuada. É engraçado, mas a questão aqui é decoreba mesmo. Então você tem que memorizar a tabuada para poder fazer uma divisão mais facilmente. Eu primeiro vou olhar o primeiro dígito. 456 tem 3 dígitos. Tem o dígito 4, tem o dígito 5 e tem o dígito 6. Para eu fazer uma divisão, eu olho o primeiro dígito. Quem é o primeiro dígito aqui? O dígito 4. Aí eu olho, ele é maior, menor ou igual ao divisor? O 4 aqui. Ele é menor, né? Eu só posso dividir se for maior ou igual. Como o 4 ele é menor, eu vou ter que pegar os 2 primeiros dígitos. 45. 45 é maior, menor ou igual ao divisor? Ele é maior. Então, a primeira parte que você se atenta aqui na divisão é isso, viu, gente? Eu olho o primeiro dígito. Se ele for maior ou igual, eu já posso começar a divisão. Se o número for menor, e nesse caso ele é menor, o 4 ele é menor que o 6, eu não posso fazer essa divisão. Então eu tenho que pegar os 2 primeiros dígitos, e aí acaba sendo 45. Então 45 ele é maior, eu posso começar a resolver essa divisão. Aí o que é que eu olho aqui? Ó, eu sempre vou olhar no resultado. Tem algum número que vezes 6 dá 45? Não. Ó, se você for olhar aqui, ó, nenhum número vai dar 45. Então eu tenho que pegar um número mais próximo de 45 e que não pode ser maior que ele. Então qual é o número mais próximo de 45 e que não é maior que o 45? Eu tenho os 2 números mais próximos, são o 42 e o 48. Porém o 48 passa, eu não posso pegar o 48. Eu tenho que pegar um número mais próximo e menor. Então mais próximo e menor é o 42, não é isso? Então eu olho agora aqui para o número que está multiplicando com 6. Que número que está multiplicando com 6? 7. Então, eu coloco aqui, ó. 7 vezes 6, 42. Aí eu vou fazer o quê? Aqui embaixo do 45, eu vou subtrair com 42. 45 menos 42, 5 menos 2, 3. 4 menos 4, 0. Depois de fazer subtração, eu desço um dígito. Nesse caso agora eu desço 6. Agora eu analiso. Tem algum número que vezes 6 dá 36? Tem. Que número que vezes 6 dá 36? Ó, o próprio 6. Eu boto 6 aqui. 6 vezes 6, 36. Então eu vou subtrair, ó, com a resposta da multiplicação deles dois. 6 menos 6, 0. 3 menos 3, também 0. Quando o resultado é 0, logo a divisão é a divisão exata e a resposta da divisão é o quociente. Quem é o quociente aqui? 76. Esse é o quociente. E o quociente é o resultado desta divisão. Ok? Tomara que esteja tranquilo. Vamos fazer a próxima divisão aqui. Agora eu tenho aqui 7.532 dividido por 6. 7.532. Isso tudo dividido por 6. Eu olho o primeiro dígito. Lembra que eu falei que eu vou olhar o primeiro dígito? Ele é maior, menor ou igual? Ele é maior, né? 7 é maior que o divisor. Eu sempre olho se ele é maior, menor ou igual que o divisor. Como ele é maior, eu já posso fazer a divisão. Ó, na primeira situação aqui, ele era menor. O 4 era menor, então eu tive que pegar os 2 primeiros. Aqui nesse caso, não. O primeiro dígito, ele é maior. Então, eu já posso começar a divisão somente com ele. Tem algum número que vezes o divisor aqui, ó, vezes 6... dá 7? Não tem nenhum número que vezes 6 dá 7, né? Então eu vou pegar um número que chega mais perto de 7, porém não pode passar de 7. O número que chega mais perto de 7 é 6. Não é? O resultado, ó, sempre eu olho o resultado. Eu não posso pegar o 12 porque passa. Mesmo que aqui na frente fosse um 11,
eu sempre teria que pegar o menor número. Então, nunca pode pegar o maior. Como é 7, ficou até mais fácil de identificar que seria o 6. Então, aqui no quociente, eu coloco o número que está multiplicando com 6. Ó, eu olho a resposta, mas o número que eu vou pegar é o que está multiplicando na tabuada do divisor. Então, que número que é vezes 6 ali? Chega perto. 1. 1 vezes 6, 6. Aí o resultado da multiplicação eu boto aqui, ó, como continha de menos. 7 menos 6, 1. 1 é resto, eu vou descer o próximo número ali do lado, que é 5. Que número que vezes 6 chega perto de 15? Ora, o número que chega perto de 15 é 12, não é isso? Então vai ser o 2. Lembra? Eu pego o número aqui do lado. 2 vezes 6, 12. Então eu faço menos 12. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Dá uma subida aqui. Opa. Aí. Agora eu desço o número 3. Que número que vezes 6 chega perto de 33? Ó, que chega perto de 33 é o 30. Então eu coloco o número 5. 5 vezes 6, 30. Então eu subtraio aqui com 30. 3 menos 0, 3. 3 menos 3, 0. Eu abaixo o 2. Que número que vezes 6 chega perto de 32? O número 5 de novo. 5 vezes 6, 30. Então eu faço menos 30. Dá só uma subida aqui. 2 menos 0, 2. Ficou até um pouco aqui ruimzinho da gente ver. Então vamos usar uma outra cor aqui, fica mais fácil. 2. 3 menos 3, 0. Perceba que eu não tenho mais nenhum número aqui do lado para descer. Então esse aqui foi o resto. O resto não foi 0. Então essa divisão ela não é uma divisão exata. É uma divisão não exata. Essa divisão aqui ela não tem como acontecer de forma exata. Terá a resposta com vírgula, que vai ficar para a próxima aula. A gente tem outros casos para a gente analisar agora. Mas entenda o seguinte, que nesse caso aqui essa é uma divisão não exata. Eu só botei essa daqui para a gente trabalhar a questão dos conceitos das partes da divisão. Então aqui eu tenho o dividendo, aqui eu tenho o divisor, aqui eu tenho o quociente, e aqui eu tenho o resto, que normalmente é 0 na divisão exata, mas nesse caso não deu 0. A gente trabalha com ele na próxima aula, mas a gente tem muitos casos para analisar aqui. Eu botei mais alguns exemplos e agora a gente vai trabalhar com exemplos que tem 0 no meio. É engraçado, muita gente erra essas partes agora, então muita atenção. Tomara que tenha entendido até agora. Então aqui eu tenho a divisão, vou arrumar essa conta. Peço perdão se eu estou falando um pouco rápido. Vou tentar cadenciar um pouco mais agora. Então eu vou dividir esse número por 7. De novo, eu tenho que ter a tabuada do 7 aqui, né? Ou saber de cabeça ou ter uma pesquinha do lado. Eu sempre deixo a pesquinha para facilitar para vocês. Então, tá na hora aí, se não aprender a tabuada, aprender. Eu olho o primeiro dígito. O primeiro dígito, ele é maior, menor ou igual que o divisor. Ele é menor, né? Então, se ele é menor, ele é maior. Então, se ele é maior, dá para dividir. Que número que vezes 7 chega perto de 8? A resposta que chega perto é o 7. Então, eu boto que número aqui? 1, né? Eu olho esse. Ó, eu olho esse aqui, mas o número que eu pego para o quociente é desse local. 1 vezes 7, 7. Então, eu faço 8 menos 7, que vai dar 1. Tranquilo? Então, vamos lá. Deu 1, eu baixo o 4. Agora, vamos continuar aqui. Que número que vezes 7 chega perto de 14? Tem um número exato. Então, 7 vezes quanto chega perto de 14? 7 vezes 2. Então, 2 vezes 7, 14. Eu venho e subtraio com 14. 14 menos 14, 0, né? Desço o 0. Veja bem, esses dois zeros aqui foi da subtração, não foi 14 com 14. Esse 0 foi o que eu desci. Se eu desci um número e ele não tem como subtrair, vamos lá. Agora eu tenho aqui o número, eu desci o número, não foi? Desci o 0. É aqui onde entra a confusão. Aí eu vou descer o 2? Não. Vamos lá. Lembra como é a nossa regrinha? Subtrai e desce um número. Que número a gente vai descer agora? O 0. Que número que vezes 7 chega perto de 0? O número que vezes 7 chega perto de 0 é o
É o zero, né, gente? 0 vezes 7, 0. Então, eu vou botar aqui menos 0. 0 menos 0, 0. Abaixo quem? Abaixo o 2. Perceba o seguinte. Quando eu desço um número, eu tenho que ir para a tabuada. Não tem para onde correr. Ó, quando eu desço um número, eu tenho que ir para a tabuada. Não tem para onde correr. Ah, professor, mas e se não tiver como? Coloca o 0. Ó o exemplo aqui de novo. Eu desci o 2, não foi? Então, ó, eu faço a subtração e desço um dígito por vez. Agora eu desci o 2. Que número que vezes 7 chega perto de 2? De novo é o 0, né? Porque se eu botar 7, passa. Ó, por isso que a tabuada começa do 0. Porque quando o resultado não tem como subtrair, você vai colocar o 0 de novo. 0 vezes 7, 0. 2 menos 0, 2. 0 com nada, nada. Agora eu desço o 4. Então é sempre assim. Eu pego um número, um dígito, faço a multiplicação, subtraio com ele e desço um dígito. E vou nesse ritmo aqui. Agora, que número que vezes 7 chega perto de 24? O número que vezes 7 chega perto de 24 é o 21. Então, coloco um 3. 3 vezes 7, 21. Eu faço 24 menos 21. 4 menos 1, 3. 2 menos 0, 0. Abaixo o 5. Que número que vezes 7 chega perto de 35? Na verdade, nós temos a divisão exata, né? Então, 7 vezes 7. Perdão, gente, 7 não, 5, né? Eu circulei aqui. 7 vezes 5, 35. Então, eu faço menos 35. 35 menos 35, 0. Então, nós temos a divisão exata. Tranquilo? Então, o resultado da divisão seria, no caso, 120.035. Beleza? Continuando aqui nossa conta, eu vou apagar aqui essa conta que ficou enorme. Ok? Então, continuando nosso cálculozinho aqui. Vamos fazer a próxima divisão. Vou pegar isso aqui e jogar aqui a resposta. Eu espero que tenha ficado claro essa questão de dividir com 0. Tranquilo? Se ficar com dúvidas aí, eu farei outro exemplo posteriormente. Eu botei aqui essa divisão justamente para a gente ver essa situação de ter que colocar um 0. Agora eu também coloquei uma situação de colocar zeros no final. Por exemplo, eu tenho aqui 79.100 dividido por 7. Acabei colocando o mesmo divisor para facilitar a nossa vida. A gente ter a mesma tabuadinha aqui do lado. Então eu olho o primeiro dígito. Ele é maior, menor ou igual ao divisor? Ele é igual. Igual pode. Não pode ser menor. Então que número que vezes o divisor dá 7? O número que vezes o divisor dá 7 é 1. 1 vezes 7, 7. Então eu subtraio. 7 menos 7, 0. Desço o 9. Que número que vezes 7 chega perto de 9? De novo, o 7, porque o 14 passa. Então eu vou colocar de novo 1. 1 vezes 7, 7. Venho e subtraio com 7. 9 menos 7, 2. Desço 1. Ficou da outra conta aqui. Vamos apagar. Agora, que número que vezes 7 chega perto de 21? Na verdade, uma divisão exata tem um número exato que dá 21, que é o 3. Então, 3 vezes 7, 21. Menos 21. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Aqui eu tenho duas situações. A divisão acabou, porém eu não utilizei esses dois zeros. Como é que eu faria aqui? Você poderia continuar a conta normalmente e depois eu vou dar uma dica de como fazer isso fácil. Então, aqui é o resto, eu desço um 0. Que número que vezes 7 chega perto de 0? 0. 0 vezes 7, 0. Subtraio com 0, que vai dar 0. E eu desço o último 0. De novo, 0 vezes 7, 0. Menos 0, 0. Não tem mais ninguém para descer, já desci os dois zeros que tinha. E acabou a divisão. Okay? Então, eu sempre acabo depois que eu fazer a subtração. Eu não posso, encerrou. Eu sempre tenho que continuar descendo somente um dígito por vez. Então, eu faço a subtração, eu tenho o resto e desço um dígito do lado. Nesse caso, o dígito 0 a 0 fica um pouco mais chato de trabalhar. Uma outra forma da gente verificar esses zeros aqui, sem precisar fazer essa continha, é o seguinte.
Quando eu cheguei nessa situação aqui de 3 vezes 7, 21. Ó, 3 vezes 7, 21. Aí eu fiz 21 menos 21 e deu 0. Acabou dando o resto e não tem mais números aqui, só tem os zeros. Não é isso? Toda vez que uma divisão termina e ainda tem alguns zeros no final, é só pegar a quantidade de zeros que está aqui, que sobrou. Ó, essa quantidade de zeros que sobrou e colocar aqui no final, no quociente. Deixei 2 zeros, coloco 2 zeros lá. Se no final tivesse somente um zero, eu só colocaria um zero. Isso se a divisão terminar antes, viu, gente? Então, a divisão terminou antes, ou seja, terminou com zero e ainda tem alguns zeros aqui que você tem que utilizar. Então, a gente pode fazer essa situação. Tranquilo? Eu peço para vocês que voltem essa parte se vocês ficaram com dúvida. É muito importante. Se continuaram com a dúvida, botem nos comentários aí que eu refaço, faço outras contas só relacionadas com isso aqui. Eu posso fazer até alguns videozinhos shorts só para trabalhar essa situação. Tranquilo? Vamos agora fazer uma divisão com 2 dígitos, que é o que muita gente diz, meu Deus, professor. Assim, a resposta aqui desse aqui foi de 11.300. Professor, de 2 dígitos, eu não sei a tabuada de 2 dígitos. E aí é onde entra o pulo do gato. Quando você tem 2 dígitos, você normalmente não sabe uma tabuada de 2 dígitos. Eu botei 17 aqui, mas poderia ser uma outra tabuada, 35, ou até com 3 dígitos, 142. Tem 2 situações aqui. A primeira é eu escrever a tabuada aqui do lado. Veja que eu nem botei resultado para poder fazer a tabuadazinha. Que seria o passo a passo tradicional. Então, 17 vezes 0, eu boto 0. 17 vezes 1, 17. 17 vezes 2, aí é onde entra aqui o pulo do gato que eu estou falando. Eu sempre pego o anterior e somo com 17. Por exemplo, 17 mais 17, 34. Agora eu faço 17 mais 34. Ó, então 34 mais 17, 40, 51. Estou fazendo até de cabeça aqui, gente, para não precisar dizer assim, tá fazendo calculadora para facilitar. Senão eu tinha colocado aqui o resultado. Então 17 mais 51. Você pode até arrumar a continha aqui, ó. Se ficar na dúvida. Então 7 mais 1, 8. 5 mais 1, 6. Ó. 68. Você pode ir armando a continha. Sempre botando mais 17 para fazer o de baixo. 8 mais 7, 15. Sobe 1. 1 com 6, 7. Com que subiu? 8. Então 85. E você pode continuar, ó, sempre fazendo com 17. E a resposta vai botando um de baixo. 5 mais 7, 2. Sobe 1. 8, 9, 10. Ó. E eu posso botar isso aqui mais 17 embaixo de novo e continuar a conta. Sempre assim, eu vou colocando sempre mais 17 e aí a resposta eu vou colocando aqui e adicionando mais 17 no final de novo. Tranquilo, gente? Então, 7 mais 9, 6, sobe 1. 1 e 1, 2, com que subiu? 3 e 1. Então, 136. E aí no final eu ainda boto mais 17. Eu preferi até fazer dessa forma aqui para vocês verem o passo a passo. Então, 3 com um subiu, 4 com um aqui embaixo, 5, desce 1. Então, eu acabei fazendo a tabuadinha do 17. Com a tabuada dela em mãos, fica muito mais fácil. Então, o trabalho que você teria maior era de construir a tabuada, caso você não souber a divisão. Então, se for de 2 dígitos, é só isso. Por quê? Porque o passo a passo é o mesmo, gente. Eu vou colocar aqui, ó, 2.686 dividido por 17. Então, veja, nessa situação aqui, eu olho. O primeiro dígito, ele é maior ou menor ou igual que o divisor? Ó, ele é menor, então eu tenho que pegar os 2 primeiros. 26 é maior, menor ou igual a 17? Maior, então eu posso continuar. Agora eu olho, que número que vezes 7 chega perto de 26? Ó, o 17. Por quê? Porque o 34 passa. Então, passo a passo é o mesmo. Que número que vezes 17 chega perto de 26? 1. 1 vezes 17, 17. Eu venho subtrair com 17. 6, não dá para subtrair, então 16 menos 7 dá 9. Emprestei 1, ficou 1. 1 menos 1, 0. Isso aqui é o resto. Aí eu desço o número que está aqui do lado, né? 8. Que número que vezes 17 é perto de 98? Ó, perto de 98 é 85. Então eu vou pegar o número 5. 5 vezes 17 dá 85. Eu venho e subtraio com 85. 8 menos 5, 3. 9 menos 8, 1. Eu desço agora quem? Eu desço o
6. Que número que vezes 17 é perto de 136? Ó, é uma divisão exata aqui agora, que é o 8. 8 vezes 17, 136. Eu venho e subtraio com 136. 6 menos 6, nada. 3 menos 3, nada. 1 menos 1, nada. Logo, a divisão de 2.686 dividido por 17 é de 158. Vamos agora iniciar a última divisão. Então, eu vou dividir 5.967 dividido por 17. Então, eu olho o primeiro dígito, se ele é maior ou menor ou igual que o divisor. Por ele ser menor, eu tenho que pegar os dois primeiros. Então, que número que vezes 17 é perto de 59? 51. Eu olho, eu pego 3. 3 vezes 17 dá 51. Então, eu venho e subtraio com 51. 9 menos 1, 8. 5 menos 5, 0. Abaixo o 6. Quem chega perto de 86? 5. 5 vezes 17, 85. Então, eu venho e subtraio com 85. 86 menos 85 vai dar 1. Eu desço o 7. Que número que vezes 17 que dá 17? 1. 1 vezes 17, 17. Subtraio com 17, 0. Divisão exata. Vou apagar aqui esse finalzinho. E o resultado é igual a 351. Essa videoaula ficou um pouco grande, acho que de 20 minutos, vai ser um pouquinho grandinha. Então peço desculpas, eu queria fazer o menor possível, mas eu espero que tenham compreendido aqui a situação da divisão. Próxima aula a gente vai trabalhar a divisão com vírgula, que são as outras situações mais chatinhas que você pode pegar também, mas de resto é isso. Então divisão é fácil dessa maneira, tá certo? Então, por favor, se inscreve, deixa o like e eu vou adiantando para a próxima aula, porque o tempo já tá muito grande. Valeu, gente! Um cheiro no olho e até a próxima aula. Fui!